Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nosso tempo de palavra e oração será sobre Jesus acalmar a tempestade. Talvez você chegou até aqui hoje e você está vivendo uma tempestade na sua vida, uma tempestade no seu coração. Quem nunca já se sentiu assim, né? Coração tão agitado, quando a gente está assim nervosa, angustiada e às vezes dá até aqueles momentos que a gente dá um ataque de ansiedade, dá aquela síndrome do pânico. Muitas vezes estamos aí desesperada, até aquele desespero que traz até para o nosso físico, né? Quem aí já não sentiu a mão trêmula, o coração disparado, às vezes uma dor de estômago, uma dor de cabeça, tudo resultado dessa tempestade no coração. Às vezes estamos passando uma tempestade, algum problema e vem aquele medo, e o medo começa a nos atormentar, começa a nos angustiar. E a gente vê que os discípulos de Jesus passam literalmente por uma tempestade. Eles estavam num barco, no mar, e de repente o tempo vira e começa uma tempestade. E Jesus está fazendo o que nessa tempestade? Dormindo. E aí eles chamam, gritam, né? Mestre, mestre, né? Venha nos ajudar, nós vamos morrer. E muitas vezes é exatamente essa sensação. Eu sei porque eu já tive. Eu já passei por um momento de estar passando uma tempestade e esse é o sentimento. Meu Deus, eu não vou vencer isso aqui. Essa tempestade está vindo para destruir, para derrubar e eu não vou sobreviver a esse momento. E aqui em Mateus capítulo 8, versículo 26, Jesus fala assim: Por que vocês estão com medo? Perguntou ele, como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar. E houve grande calmaria. E é sobre isso que nós vamos orar hoje, sabe? Repreender essa tempestade no nosso coração e clamar por essa calmaria. Só que Jesus fala algo para os discípulos, eles falam assim, por que você está com medo? E às vezes é isso que acontece com a gente, sabe? A gente está no meio de uma tempestade e o que nos atormenta, na verdade, é o medo. Medo de não vencer, medo de não conseguir sair desse lugar, medo de não sobreviver, medo que essa tempestade venha realmente arruinar com tudo, acabar com tudo e a gente vai sendo dominado pelo medo. E quando Jesus fala que eles estão com medo, Jesus já fala para eles que eles têm uma fé pequena. Então, na verdade, o medo é a resposta de uma fé pequena ou de uma falta de fé. É quando nós estamos ali crendo, de repente a gente começa a ficar com medo. O que isso significa? O medo está acabando com a nossa fé. Só que o medo nos leva para esse lugar de pavor, de terror, de angústia, de ficar apavorado. E aí Jesus olha para eles e fala assim, não tenham medo, sabe? Vocês têm que aprender a ter fé no meio da tempestade. A gente tem que aprender a ter fé, a permanecer, a não ficar apavorado por qualquer coisa. Mulheres, nós precisamos mudar o nosso comportamento, sabe? Talvez eu fui aprendendo com o tempo, fui amadurecendo, mas eu lembro que antes eu ficava apavorada, temerosa por coisas assim que hoje eu já aprendi a superar, eu já aprendi a ter fé, eu já aprendi a levar em frente. E nós temos que aprender a não cair sempre no mesmo medo. A gente vai ter que crescer, a gente vai ter que amadurecer. Se hoje tem algumas coisas que te apavoram, nós temos que aprender a ter fé, se firmar, aumentar mesmo a nossa fé, ter a convicção que Jesus está conosco. A gente não pode ficar apavorada por qualquer coisa, sabe? Ficar temerosa por qualquer coisa. Não, nós temos que aprender, sabe, aos poucos, aquela dose de coragem, sabe, para vencer os nossos medos. Gente, o medo, nós só vamos vencer ele quando a gente partir para a ação, né? Porque a fé é esse medo em movimento. Isso é a fé, a coragem, na verdade, é a fé, o medo em movimento. Então nós precisamos se mover, nós precisamos sair do lugar, mesmo quando a gente está com medo. Então se levante em fé, se levante em coragem. Por quê? Porque Jesus é especialista em acalmar a tempestade. Virá um tempo de calmaria sobre a sua vida. E hoje, se você chegou aqui, sabe, nesse tempo de palavra e oração, com essa tempestade dentro de você, eu profetizo e declaro sobre a sua vida calmaria. Calma, fique tranquila.
Respire fundo, essa tempestade vai passar, você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Essa tempestade não está vindo para destruir a sua vida, não está vindo. Respira fundo, tenha fé. Hoje a palavra chegou até a sua casa. Mulher, agradeça a Deus, porque uma palavra de fé alcançou o seu coração. Justamente hoje que você precisava dessa palavra. E nós vamos orar juntas, eu quero orar junto com você. Sabe, escreva aí nos comentários o seu motivo de oração. Hoje eu quero ler o seu motivo de oração. Sabe, o que tem deixado você angustiada? Qual é a tempestade que você tem passado hoje? Escreva, porque nós vamos orar todas juntas sobre isso. Eu vou orar, as outras irmãs vão ler o seu problema, a sua tempestade. Nós vamos orar todas juntas, porque esse lugar aqui é um lugar de fé, é o lugar de uma orar pela outra, é o lugar de estarmos unidas, sabe? Porque assim como eu desejo que eu ande em calmaria, que eu esteja calma, tranquila, assim eu desejo para a sua vida. Que o Senhor realmente acalme a tempestade que está aí na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos. Obrigada, Senhor, por essa palavra poderosa, preciosa, que chegou em tempo oportuno na minha vida. Obrigada, Deus, porque eu sei, eu confio que Jesus, Tu inclusive dorme na tempestade. Porque o Senhor sabe que pode dominar e controlar aquilo que eu não posso. Hoje, Deus, eu estou vivendo uma tempestade na minha vida, mas eu sei que o Senhor é especialista em trazer uma calmaria. Acalma a tempestade, Jesus. Acalma essa tempestade, esse mar agitado. Pai, esse tempo na minha vida que tem me trazido angústia, tribulação, Deus, eu não quero mais estar neste momento. Hoje, em nome de Jesus, sobre cada pessoa que tem vivido uma tempestade na sua vida, tenha calma, sabe? Calma, tranquiliza, respira fundo, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, Jesus, acalma a tempestade dessa casa. Acalma a tempestade deste coração. Fala, declare sobre a sua vida, Senhor, acalma a tempestade do meu coração. Coloque a mão no seu coração, respira fundo, não deixe, sabe, essa tempestade te atormentar. Repreenda todo medo. Eu repreendo todo medo, Jesus, todo medo de fraquejar, todo medo, Senhor, da vergonha, todo medo, Deus, que tem me atormentado, este medo, Deus, que tanto me persegue. Em nome de Jesus, Senhor, traga fé, traga confiança, coragem para o meu coração. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe. Abençoe a sua vida, te fortaleça. Hoje, a calmaria do Senhor chegou na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Envie essa mensagem para suas amigas, para pessoas que você ama, para que, assim como essa palavra abençoa a sua vida, possa abençoar a vida de outras mulheres. Convide outras mulheres a fazerem parte do nosso grupo de palavra e oração, para que mais mulheres sejam abençoadas. E se você ainda não se inscreveu, vai lá no canal, se inscreva, ative lá as notificações para que você esteja aqui juntinha comigo todos os dias no nosso tempo de palavra e oração. Deus te abençoe.